You know you're not come down. Slept in late, put the song out late. Anko estava de pé com o punho erguido no ar, olhando para a multidão atordoada. Ibiki saiu de trás do banner e disse impassível: compreendam a atmosfera. Vocês chegaram cedo. A Kunoichi, escassamente vestida, teve a decência de corar. Naruto estava encarando a senhora Jounin com os olhos arregalados. Ele olhou para Sakura, uma pergunta não dita passando entre eles, enquanto ela assentia. Naruto suspirou. Sempre pegue os esquisitos. Anko olhou para a multidão. 84. Ibiki, você deixou 28 times passarem? O primeiro exame deve ter sido muito fácil. Ibiki não se deixou abalar por isso. Ou pode ser que haja muitos alunos excelentes desta vez. Anko realmente não parecia acreditar nele. Bem, não se preocupem. Farei mais da metade dos times reprovarem no próximo exame. Olhares chocados eram vistos através dos genin, fazendo Anko sorrir com fome. Estou ficando animada. Explicarei os detalhes amanhã. Iremos para outro lugar, então pergunte ao seu Jounin Sensei sobre o ponto de encontro e o horário. Isso é tudo, dispensado. Kabuto estava andando por um beco escuro, olhando por cima do ombro de vez em quando. Estava claro que o que quer que ele estivesse fazendo não era algo que alguém pudesse descobrir. Ele acelerou o passo e entrou em um dos armazéns da área. Estava escuro e úmido, quase nenhuma luz entrava pelas janelas rachadas. Você foi seguido. Uma voz maliciosa falou nas sombras. Kabuto não conseguiu localizá-la a princípio, mas então viu dois olhos amarelos se iluminarem no escuro. Bem. Kabuto se ajoelhou sobre um joelho. Não, Orochimaru-sama, eu não acredito que eu estava. Silêncio reinava entre eles, enquanto Orochimaru observava um dos antigos espiões de Sasori. Kabuto continuou ajoelhado até que lhe dissessem o contrário. Finalmente Orochimaru falou: como foi? Kabuto não olhou para cima enquanto falava. Ele reagiu exatamente como você planejou que ele fizesse, mais do que eu esperava. Mas eu estava prestes a revelar um dos segredos mais bem guardados dele e de Konoha. Ele realmente é algo, o que o Bijin Shuriki, que ele seja o que o Bijin Shuriki, embora interessante, não é o que mais me interessa. Você sabe tão bem quanto eu que os Biju são difíceis de controlar e que os Jinchuriki precisam de anos de treinamento para começar e controlar seu inquilino. Não, o que realmente me interessa é sua habilidade. Eu só a vi em uma pessoa antes, nela. A máscara de indiferença de Kabuto rachou enquanto sua sobrancelha se contraiu. Estava claro que ele não pensava bem da pessoa de quem seu mestre estava falando. Não passou despercebido, mas o Sannin Cobra não se aprofundou nisso. O invocador de cobras parecia estar considerando algo. Finalmente falando, acho que verei por mim mesmo quanto vale esse Uzumaki Naruto, depois de verificar. Meu querido portador do Sharingan, Kabuto, continue a manter uma cobertura baixa. Não ficaremos em Konoha por muito mais tempo, e não seria bom ser exposto tão tarde na operação. Kabuto assentiu. No dia seguinte, os genin que passaram no teste de ontem estavam agora parados em frente a uma grande floresta cercada. Se você olhasse através da cerca, você poderia ver o que parecia ser uma árvore meio podre, abrigando grandes animais, que deslizavam para dentro e para fora das sombras. Naruto conhecia esse lugar muito bem. Ele tinha usado um campo de treinamento próximo, e depois de uma olhada através da cerca, e as placas com área proibida e aviso, você pode morrer, ele decidiu nunca passar por um dos portões, até agora, é claro. Este lugar é realmente assustador, disse Sakura. Mas enquanto alguns meses atrás ela teria parecido assustada, agora ela parecia apenas enojada. Naruto assentiu em concordância. Anko estava parada entre a multidão e a cerca. Ela sorriu. Ela amava o quão assustados todos os sutiãs, todos os genin pareciam. Você poderá experimentar tudo em primeira mão, porque este lugar é chamado de Floresta da Morte. Naruto tentou não fazer isso, mas não conseguiu evitar. Ele soltou um escárnio. Mesmo que este lugar fosse assustador como o inferno, ele já tinha visto coisas muito piores. Anko não se importou com isso, e mais rápido do que qualquer um dos genin poderia ver, jogou uma kunai em direção a Naruto.
Mas Naruto não era a mesma pessoa que era na academia, pois seus reflexos estavam em ótimas condições. Ele agarrou a kunai no ar, girou e defendeu a que Anko segurava, agora parada no meio do grupo Genin. Ela ficou impressionada com as ações do garoto, mas não deixou transparecer enquanto inclinava seu rosto para perto do de Naruto. Sabe, garotos como você são sempre os primeiros a morrer lá dentro. Muitas e muitas feras só esperando para te comer no café da manhã. Naruto apenas sorriu de volta, e se inclinou para mais perto sussurrando: tenho certeza que sim, mas eles terão que esperar um pouco mais. Bestas como essas não me assustam. Afinal, o pior deles está cilado no meu estômago. Ela assentiu para ele, e eles pararam sua pequena disputa. Ambos sabiam que ela venceria se continuassem. Mesmo que Naruto fosse um genin muito habilidoso, ele ainda era um genin, e não tinha chance contra um Jounin Tokubitsu bem treinado como Anko. Sussurros percorreram a multidão. Não acredito que ele realmente pegou. Sim, você viu quão rápido aquela coisa estava voando. Não acho que quero enfrentá-lo. Naruto sorriu para si mesmo. Ele não achava que teria chance tão cedo. Já que Kabuto havia exposto muitos de seus talentos, embora não o jutsu específico, ele havia mudado de tática. Já que ele não conseguia esconder seu talento, ele tinha que se certificar de que todos soubessem o quão forte ele era, e esperançosamente assustá-los. Sakura assentiu para ele. Ele já havia contado ao seu time o que estava planejando na noite anterior. Ela olhou de volta para Anko, que estava andando na frente da multidão novamente. Mesmo que isso tenha ajudado Naruto, o que há com aquela examinadora? Ela é totalmente maluca, para não dizer perigosa. A Tokubetsu Jounin olhou para os examinandos antes de começarmos o segundo exame. Vou distribuir isso para todos. Ela pegou uma pilha de papéis. Estes são formulários de consentimento, e aqueles que planejam fazer este exame devem assinar um. E por que isso? Perguntou um genin de Anne. Anko parecia feliz que alguém perguntou, um pouco feliz demais para o gosto de Naruto, enquanto ela dizia: daqui em diante, as pessoas vão morrer. Portanto, precisamos do consentimento das pessoas antes de continuarmos. Então eu, e portanto Konoha, seremos responsabilizados pelas mortes. Ela riu como se tivesse acabado de contar uma piadinha. Ela assinou com desdém. Agora chega disso. Vou começar a explicação do segundo exame. Para ser concisa, todos vocês passarão por uma partida de sobrevivência extremamente intensa, ela disse, enquanto entregava os papéis para Naruto, que pegou um e enviou para o próximo genin. Shikamaru deu uma olhada no papel que ele tinha tirado. Partida de sobrevivência. Que exame problemático. Anko desenrolou um pequeno mapa mostrando os genin. Vou explicar as características geográficas da área de treinamento. A 44 A área de treinamento é uma região circular, cercada por 44 entradas de portões trancados. Há um rio, uma floresta e uma torre no meio. A torre fica a aproximadamente 10 quilômetros de todos os portões. Dentro do espaço limitado, você terá que passar por um certo programa de sobrevivência. O programa consiste em uma competição onde tudo vale. Sobre esses pergaminhos, ela ergueu outros 2 pergaminhos para todos verem. Pergaminhos? Perguntou um genin de Konoha. Anko assentiu sim. Pergaminhos. Existem 2 tipos: o pergaminho do céu e o pergaminho da terra. Vocês lutarão por esses pergaminhos. Ela fez uma pausa enquanto guardava os pergaminhos novamente. 28 equipes no total passaram no primeiro exame. Metade dessas equipes ganhará um pergaminho do céu e a outra metade ganhará um pergaminho da terra. Cada equipe ganhará um desses pergaminhos. E vocês simplesmente terão que lutar por eles. E? Sasuke perguntou o que é preciso para passar. Traga os pergaminhos do céu e da terra para a torre com seus companheiros de equipe. Ela respondeu. Em outras palavras, Sakura pensou em voz alta para todos ouvirem. As 14 equipes, ou metade das pessoas aqui, que tiverem seus pergaminhos roubados, irão falhar. Anko assentiu. Bingo mindinho. Mas precisa ser feito dentro do limite de tempo. Este segundo exame tem um limite de 120 horas, ou exatamente 5 dias. 5 dias, Ino gritou num grito agudo. E a comida? Shoji perguntou como se o céu estivesse caindo. Anko deu de ombros. Não é problema meu.
Você pode encontrá-lo na floresta. É um baú de tesouros da natureza. Deve haver bastante comida. No entanto, disse Kabuto, também há muitas bestas devoradoras de homens, insetos venenosos e plantas venenosas devoradoras de homens. Não, Shoji disse desanimado idiota. É por isso que se chama uma partida de sobrevivência e no repreendeu. Além disso veio de Neji. É possível que seja menos que os 13 times que passam. Lee parecia animado para experimentar e com o passar do tempo, você precisará se movimentar mais. Então, o tempo para descansar seu corpo ficará mais curto. Isso parece bem difícil. E estamos cercados por inimigos. Então, quando finalmente dormirmos, não poderemos fazê-lo em paz. Naruto concluiu. Um silêncio tomou conta dos genin, enquanto todos pensavam nas possibilidades. Pessoas vão se machucar no processo de briga por um pergaminho, continuou Anko, e aqueles que não conseguem suportar a rigidez do programa Shinobi também vão surgir. Shikamaru levantou a mão. Com licença, podemos parar no meio do caminho. Anko franziu a testa como regra, você não tem permissão para desistir durante o exame. Você passará os 5 dias na floresta. Exatamente como eu pensei, Shikamaru suspirou. Que problemático, já que estamos falando sobre isso, aqui estão as condições que vão falhar com você. O silêncio caiu sobre a multidão novamente. Primeiro, uma equipe que não puder levar os 2 pergaminhos para a torre, com toda a equipe viva, vai falhar. Segundo, a equipe que perder um companheiro de equipe ou produzir um companheiro de equipe recuperável vai falhar. Além disso, apenas como uma nota, você não tem permissão para olhar dentro dos pergaminhos até chegar à torre. Se você fizer isso, bem, isso é uma surpresa que você verá quando olhar para eles. Se você se tornar um Chunin, estará lidando com documentos ultrasecretos. Então este teste também é para determinar sua confiabilidade. É isso para a explicação. Nós trocaremos 3 formulários de consentimento por um pergaminho naquela cabana. Ela apontou para a dita cabana e depois de chegarmos ao seu portão de entrada designado, todos começarão ao mesmo tempo. Anko parecia não ter certeza se deveria contar mais, mas finalmente deixou entrar com um suspiro. Acho que devo lhe dar um último conselho, não morra. Os membros da equipe 7 estavam em pé na frente do portão 12. Eles foram alguns dos primeiros a entregar seus formulários de consentimento, não querendo ficar perto do grupo maior. Eles agora estavam esperando o Chunin na frente deles abrir o portão. Ele seria aberto exatamente às 12h30, com precisão de segundos. Eles estavam todos tensos. Naruto, Sasuke-kun, o que foi tudo que Sakura conseguiu dizer antes de Naruto interrompê-la. Agora não, Sakura-chan, espere até estarmos lá dentro. Encontraremos um lugar para resolver as coisas. Levou alguns segundos para ela perceber que Naruto queria esperar com essa conversa até que estivessem lá dentro. Eles não podiam correr riscos. Pela primeira vez, Sasuke concordou com Naruto, então Sakura assentiu para eles. Eles voltaram a ficar em silêncio e tensos. O Chunin na frente olhou para o relógio e destrancou o portão. O time 7 estava se preparando para correr a toda velocidade. Não demorou muito para que eles ouvissem a voz da louca cobra ressoando pelo ar. Agora começaremos o segundo exame de seleção Chunin. Tente não morrer, vermes. E os portões se abriram, e os 3 genin de Konoha dispararam a toda velocidade, saltando para as árvores, o elemento ao qual estavam mais acostumados. Eles não pararam por cerca de 15 minutos, apenas se importando em entrar na floresta, e longe de todos e de qualquer um. Eles chegaram a uma pequena clareira quando finalmente chegaram a um ponto de apoio. Naruto rapidamente criou cerca de uma dúzia de seus Kage Bunshin, e os enviou para serem vigias por toda a área. Bom, agora podemos conversar, Naruto disse. Ele olhou para Sasuke. Qual pergaminho foi esse que pegamos mesmo? O pergaminho do céu, Sasuke respondeu, pegando o referido objeto. Naruto assentiu. Ok, então. Precisamos resolver algumas coisas. O que faremos daqui, como nos reconheceremos e onde esconderemos o pergaminho? Sasuke lançou-lhe um olhar furioso. Quem te colocou no comando, Dobe? Naruto deu de ombros. Ninguém fez teme. Se você quer assumir o comando, então tudo bem. Só precisamos ser rápidos.
Não podemos ficar no mesmo lugar por muito tempo. Sasuke ainda olhou para ele, mas não se opôs. Então Naruto continuou: eu já tenho uma ideia de como podemos nos reconhecer. Naruto foi e pegou um pergaminho, onde no centro havia um estojo e uma caneta. Ele estendeu a mão para Sakura pegar. Eu vou colocar um selo em todos nós. Sakura cuidadosamente colocou seu braço na mão de Naruto, e ele começou a desenhar no topo do braço dela. Ela mordeu o lábio para não rir do toque do pincel macio. Ela ficou impressionada com o selo. Então, o que ele faz? Bem, eu realmente não posso explicar em detalhes. Você não entenderia, para ser franco, mas o que ele faz é fazer um puxão na mente. Então você saberá onde os selos irmãos estão. Naruto explicou. Ele viu a preocupação no rosto dela, e sorriu divertido. Não vai durar para sempre. Não pode ser lavado facilmente, mas essa tinta vai se deteriorar lentamente. Deu 1,5 semanas, 2 no máximo. E eles só funcionam em proximidade, mas eles vão funcionar, ele disse enquanto terminava o selo de Sakura. Ela deu uma olhada. Ela não reconheceu a maior parte do trabalho, mas viu algo que parecia o sinal para a mente. Ele realmente ficou impressionante com o trabalho de Finjutsu. Eu ainda não consigo acreditar que esse é o mesmo cabeça dura da academia. Sakura baixou os olhos. Quando tivermos algum tempo, falo com Naruto mais tarde. Naruto estendeu a mão para o braço de Sasuke, que o deu relutantemente. Até ele conseguia ver a utilidade do que Naruto podia fazer. Talvez ele devesse dar uma chance a ele. Naruto continuou. E então tem o pergaminho. Eu tenho 2 pergaminhos que parecem similares, então podemos fazer falsificações. E para o verdadeiro, podemos selá-lo em um selo em um de nossos corpos. Eu o modificarei, então todos nós podemos abri-lo se a necessidade surgir. Não seria bom se um de nós fosse nocauteado, e não pudéssemos abri-lo por causa disso. Sakura pensou no que Naruto havia proposto, e não importava o quanto tentasse, ela não conseguia encontrar nenhuma falha. Naruto realmente havia pensado nisso. O membro loiro do time havia terminado o selo de Sasuke nesse meio tempo. Ele fez mais 2 Kage Bunshin logo depois. Um para fazer seus próprios selos, e um para fazer os pergaminhos falsos. Antes que o Bunshin começasse o selo, ele moveu uma mão brilhando com chakra sobre o bíceps de Naruto, algo que Sakura nunca tinha visto ou ouvido falar antes. Lentamente, outro selo desapareceu em aparência. Sem grande surpresa, Sakura não conseguiu realmente fazer nada com ele, mas o número 12º perto da borda. Quando o clone começou a fazer o selo de puxar, Sakura deixou sua curiosidade tomar conta dela. Naruto, o que é esse outro selo que você tem? E por que não estava visível antes? Naruto olhou para o selo ao qual ela se referia. Isso é um selo de restrição. Torna mais difícil se mover. Nível 1 é como se mover na água, nível 2 é como andar na lama, e assim por diante. Então, se você estiver em apuros, você pode remover os efeitos, e o que antes parecia apenas pular 1 metro, de repente serão 12 metros até. Sasuke achou impressionante. O mesmo pensamento passou pela cabeça dos companheiros de Naruto. Sakura afastou uma mecha de cabelo que tinha se soltado do arco/Itaia Terno. Naruto, você acha que talvez eu e Sasuke-kun possamos conseguir um? Quero dizer, seria muito bom ter uma explosão escondida de velocidade em uma emergência. Naruto franziu a testa. Eu não acho que você pode. Ero Sennin foi bastante inflexível sobre eu não dar a ninguém. Primeiro eu não entendi o porquê, mas depois de ter estudado mais um pouco de Finjutsu, embora seja um dos primeiros selos que você aprende, é aconselhável que você não o experimente antes de ter pelo menos 1 ano de treinamento. Ele está em uma categoria de selos, que não requer apenas o selo em si, mas o conhecimento do selo. Eu acho que é como um pergaminho de selamento. Mesmo se você tiver o selo, se você não souber como acessar os itens dentro dele, você não pode usá-lo. Existem algumas diferenças importantes entre os dois. O mais importante e óbvio é novamente sobre o conhecimento. Se você não sabe como trabalhar um selo de selamento, você simplesmente não será capaz de tirar o item ou colocá-lo no selo. Mas se você não sabe como trabalhar um selo de restrição, ele pode realmente machucá-lo. Então, não, desculpe. Sakura suspirou desapontada. Bem, HN veio de Sasuke.
Ele parecia pensativo enquanto olhava para Naruto, como se estivesse decidindo o que faria com ele. Ele deu uma olhada no clone fazendo os pergaminhos falsos Dobe. Você disse que também tinha alguma ideia de como poderíamos aproveitar melhor o tempo aqui. Deixe-nos ouvi-los. Naruto olhou para Sasuke incrédulo. Essa foi uma das primeiras vezes que Sasuke realmente reconheceu que ele valia alguma coisa. Ele sorriu. Bem, o que estou pensando é que temos 3 opções. 1. Nós simplesmente rastreamos e caçamos os outros times. A vantagem é que não dependemos realmente do movimento deles, pois nós faremos a movimentação. Mas a desvantagem é que usaremos muita energia caçando-os. Além disso, nenhum de nós realmente tem habilidades de rastreamento. Claro, eu poderia fazer algumas centenas de Bunshin, mas isso alarmaria ainda mais os outros times, e eles estarão procurando especificamente por nós. Então a opção 2. Esperamos pelos outros times perto do rio. É a única fonte de água pura neste lugar esquecido pelos deuses. É verdade que é muito grande para cobrirmos tudo, mas provavelmente poderíamos cobrir cerca de 1/4 ou 1/3 com o uso do meu Bunshin. O lado positivo. Poderíamos preservar principalmente nossa energia para lutar. Eles farão a movimentação. Também seremos nós a definir as circunstâncias para a luta. O lado negativo. Dependeremos do movimento deles e, como tal, seremos obrigados a ficar acordados por um longo período de tempo, para que eles não passem despercebidos enquanto descansamos. Além disso, com certeza não somos os únicos a pensar assim. E finalmente a opção 3. É a mesma ideia da opção 2. Montar e esperar por outro time, onde eles certamente virão. Mas em vez do rio, faremos isso na torre no meio. Mesmas vantagens e desvantagens. Naruto esperou pela resposta deles. Ambos pareciam estar avaliando as opções que lhes foram apresentadas. Sakura estava prestes a falar, quando Sasuke a interrompeu. Eu diria que deveríamos ir pelo rio. Teremos acesso a água limpa e áreas abertas. Perfeito para armar uma armadilha. A torre também é uma opção, é claro, mas não há tanto espaço, e certamente encontraremos muitos outros times, o que não deveria acontecer no rio. Ele realmente não é a mesma pessoa da academia. Sasuke refletiu mentalmente. Sakura e Naruto concordaram. Naruto olhou para seu clone para ver o quão longe ele tinha chegado com os pergaminhos falsos. Ok, se vamos com o rio, eu digo que nós. Naruto parou de falar quando as memórias de um dos Bunshin que ele havia postado como vigia retornaram a ele. Sasuke e Sakura foram pegos de surpresa por isso, mas rapidamente entenderam que ele devia ter obtido memórias de um de seus clones. Ele franziu a testa. Naruto, Sakura sussurra. Temos que nos apressar. Um time de Ami está vindo para cá, ele disse e dissipou os 2 Bunshin que estavam com eles. Ele tinha conseguido tanto o selo de puxar quanto um selo de selagem em seu braço. Ele pegou o verdadeiro pergaminho dos céus e o selou, e pegou os 2 pergaminhos falsos. Seu outro Bunshin tinha terminado um deles, um pergaminho da terra, e quase terminado outro pergaminho dos céus. Ele deu o pergaminho da terra falso para Sasuke, que rapidamente o colocou em sua bolsa, e enfiou o inacabado em sua própria. Todos os 3 se levantaram. Naruto olhou para o ar, repassando suas habilidades e as de seus companheiros de equipe, e formulando um plano para derrotar esse time. Seria difícil, já que ele não tinha ideia de que tipo de habilidades o time Ami tinha, mas eles teriam que fazer. Se eles corressem, os Ami Genin certamente os seguiriam, e isso poderia evoluir para uma competição sobre quem desistia primeiro, o que ele realmente não sentia. Ele olhou para Sakura, e até mesmo Sasuke, olhando para ele com expectativa. Ele assentiu. Então o que eu acho que deveríamos fazer é... 3 Ami Genin estavam pulando pela floresta. Todos estavam usando o que parecia ser trajes de mergulho amarelos de corpo inteiro, os olhos cobertos por pano, com buracos para ver através, e uma máscara sobre a boca, provavelmente para conseguir respirar debaixo d'água. O rastreador deles tinha acabado de detectar algum outro Genin, mas eles ainda não tinham certeza de quem eram. O maior dos 3 inclinou a cabeça para colocar o rastreador à vista. Tem certeza de que eles estão por aqui?
Não consigo ver nenhum sinal deles. O rastreador manteve a mão no sinal de carneiro. E é por isso que eu sou o rastreador, e você é o líder. Tenho certeza de que eles estão por aqui. O terceiro falou. Eles devem ser bem rápidos. Conseguir chegar tão longe dentro da floresta, no pouco tempo que tivemos desde que o teste começou, não é uma tarefa fácil. Não importa, disse o líder dos três, contanto que os peguemos de surpresa, não importará. Isso encerrou o assunto enquanto eles continuavam em frente. Pouco tempo depois, eles chegaram à beira de uma clareira em que o time 7 tinha estado pouco tempo antes. O rastreador fez sinal para que parassem. Eles continuaram ao longo da linha da floresta e logo chegaram a uma pequena área de acampamento. Eles sorriram quando viram apenas uma Kunoichi de cabelo rosa sentada na área. O rastreador não conseguia sentir nenhum dos outros, então eles imaginaram que sua companheira de equipe estava lá fora para coletar comida ou madeira, ou algo do tipo. O líder acenou para o terceiro membro da equipe, que rapidamente desapareceu nas sombras. Ele sorriu quando se aproximou do alvo aparentemente desavisado. Ele se esgueirou cada vez mais perto. Ele levantou sua adaga, quase pegando a Kunoichi. Sakura rapidamente se virou e deu um soco devastador no abdômen do Aminin. Ele tossiu uma grande quantidade de sangue na mão dela. Os olhos do líder e dos rastreadores se abriram quando perceberam que tinha caído direto em uma armadilha. Eles estavam prestes a recuar quando ouviram duas vozes atrás deles: Katon, Gakaki no Jutsu. Fulton, Daitopa. A primeira coisa que os atingiu foi o vento escaldante. Ele queimou a pouca pele que eles tinham exposto. Então eles viram um brilho assustador entre as árvores, onde depois uma bola de fogo maior do que eles já tinham visto veio voando em direção a eles, incendiando tudo que passava. Eles rapidamente pularam para a clareira, o único lugar que eles tinham certeza que não atingiria, apenas para ouvir a mesma voz que havia lançado o Fulton Shoton, Baningu Kozoko. Várias correntes feitas de cristal romperam a terra abaixo deles e se enrolaram em volta dos dois. Eles olharam para seu companheiro de equipe corcunda e puderam ver o mesmo acontecendo com ele. Quase imediatamente depois, eles sentiram que seu chakra estava mais difícil de acessar. Naruto saiu, com Sasuke logo atrás dele, limpando as mãos nas calças. Isso foi melhor do que o esperado. Nem preciso dizer que os dois conscientes Aminin estavam olhando para ele com raiva. Sasuke e HMPH, eu ainda digo que deveríamos tê-los matado imediatamente e arriscar não pegar o pergaminho deles. Naruto perguntou a ele, sem realmente esperar uma resposta. Ele andou até os dois shinobi acorrentados. Então, cuspa logo. Onde está seu pergaminho? Como se fôssemos dar isso tão facilmente, disse o líder rindo. Você tem coragem, garoto. Naruto suspirou profundamente e deixou sua respiração cair. Vai ser assim então. Ele pegou um pedaço de pau do chão. Ele virou seu olhar de volta para o Aminin. Vamos jogar um joguinho. Este é você. Ele gesticulou para o pedaço de pau. E é isso que eu farei com você e seu time, um manco de cada vez, se você não me disser onde está seu pergaminho. Os shinobi presos observaram intensamente enquanto o bastão primeiro era cravado com múltiplos cristais azuis. Eles se entreolharam nervosamente. Depois de ter sido empalado com dezenas de lâminas de cristal, ele começou a cristalizar. Suor frio começou a escorrer. Depois disso, muito lentamente, o cristal se quebrou de uma ponta a outra, enviando os pedaços de cristal em miniatura para o ar. O rastreador quebrou. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Só não me mate. Eu não quero morrer ainda. Ele implorou. Não diga a eles. O líder gaguejou. Naruto manteve a calma e levantou uma sobrancelha para o rastreador, ignorando completamente o líder agora. Tudo bem então. Onde está? Acabou com ele. Ele acenou para o membro do time que tinha sido espancado por Sakura. Ele tem na bolsa. Naruto olhou de volta para Sakura e Sasuke, que foram até o local imediatamente. Para a alegria do time 7, eles puxaram um pergaminho da terra. Naruto se levantou e fez uma pose, pronto para atacar o shinobi na frente dele. Você disse que não nos mataria. O líder gritou. Não vou.
Mas não posso deixar vocês nos seguirem, então vocês vão tirar um cochilo, respondeu o usuário de Shoton, batendo-os no pescoço. Ambos caíram, batendo no chão com um baque. Naruto dissipou as correntes e caminhou até seus companheiros de equipe. Sakura olhou preocupada para os três. Não podemos simplesmente deixá-los assim. Eles serão comidos ou algo assim. Você viu aquela cobra lá na frente? Sasuke não pareceu concordar, mas não expressou sua opinião. Naruto olhou para o Aminin e suspirou em resignação. Eu acho que você tem razão. Ele fez 3 clones e os enviou com seus oponentes derrotados em suas costas, para encontrar um esconderijo. Ele olhou de volta para eles. É melhor sairmos daqui. Ficamos aqui por muito tempo, e os outros Times devem ter ouvido que a combinação Katon/Futon que Sasuke e eu disparamos. Seus 2 companheiros de equipe concordaram com a cabeça e partiram novamente. Orochimaru, disfarçado de um jovem Kusa Genin, zombou. Ele ainda não tinha encontrado o time 7. Já fazia quase 3 horas, e se eles tivessem tido sorte, eles poderiam estar a caminho da torre agora. Ele não podia deixar isso acontecer. Em sua busca pelos usuários de Shoton e Sharingan, ele e seus seguidores já tinham encontrado 2 outros Times. Eles foram estúpidos o suficiente para tentar a sorte contra ele, e falharam miseravelmente. Eles, é claro, morreram uma morte lenta e agonizante, mas nada disso importava agora. Seus pensamentos foram interrompidos pelo rastreador que ele havia levado consigo. Orochimaru-sama, ele chamou. Disse Sannin e olhou para ele, vendo um Otto Genin sorridente. Eu os encontrei. Eles estão a cerca de 2 quilômetros ao sudoeste daqui. Eles estão se movendo bem rápido. Orochimaru, agora também usando um sorriso que se aproximava do sorriso irônico, assentiu para ele. Bom trabalho. Eu cuido daqui, vocês podem ir se divertir um pouco. Seus 2 seguidores sorriram um para o outro, antes de partirem para a floresta. O sorriso assustador de Orochimaru permaneceu em seus lábios enquanto ele pensava no usuário do Sharingan e no usuário do Shoton. Ele mal podia esperar para ver do que eles eram capazes. Ele disparou com velocidades que apenas shinobi de nível Jounin seriam capazes de acompanhar, na direção que lhe foi dito. XXXXXXXX. O time 7 estava pulando pelas copas da floresta, Naruto os liderando, Sakura à sua esquerda e Sasuke à sua direita. Eles estavam indo direto para o centro. Eles tinham conseguido seu pergaminho, e quanto mais tempo ficassem ao relento, mais tempo corriam o risco de perdê-los. Não importa o quão feliz Naruto estivesse sobre seu time já ter o pergaminho da terra, ele não conseguia deixar de se sentir um pouquinho desapontado. E aqui estava eu pronto para passar várias noites ao relento, lutando contra times fortes. Ah, bem, acho que cavalo dado não se olha os dentes em sua paisagem mental. Aqui o Bi sorriu sombriamente atrás de sua prisão. Você vai ter seu desejo realizado, pirralho. Vamos ver se você consegue sobreviver a isso. Não se passaram 10 segundos desde que Naruto pensou esses pensamentos. Uma rajada muito poderosa os tirou do curso, forçando-os a pousar no chão. Eles rapidamente pularam em uma formação, cobrindo as costas um do outro, enquanto eram capazes de atacar qualquer ângulo. Eles ficaram em silêncio por cerca de 1 minuto, nenhum deles ousando falar. Mas finalmente Sakura quebrou o silêncio. Isso não foi natural, foi? Ela perguntou, ainda de pé, pronta, tentando ver se algo estava vindo em sua direção do ponto de vista dela. Naruto balançou a cabeça. Não, tenho quase certeza de que era um Futon Daitopa, mas não se parecia em nada com seu, Sasuke afirmou. Isso deve ter sido pelo menos 3 vezes mais poderoso, provavelmente mais bem. A questão sobre Daitopa é que ele varia em força de usuário para usuário. Muitos fatores importam, como, isso não importa agora. O geniloiro respondeu. Ele estreitou os olhos quando viu algo através da vegetação rasteira. Sasuke, use seu Sharingan aqui. Acho que eles estão vindo. O herdeiro Uchiha não conseguiu fazer nada antes de ouvir uma risada, enviando arrepios em suas espinhas. Ku veio da direção que Naruto havia apontado. Da sombra das árvores uma pessoa parecia deslizar em direção a eles. Você realmente não baixa a guarda. A dita pessoa saiu para a luz, dando ao time 7 uma visão clara de uma mulher. Ela era uma das Genin de Kusa.
Parece que posso me divertir mais do que esperava. Ela continuou e lambeu os lábios, dando ao genin de Konoha uma visão de sua língua anormalmente longa e de formato estranho. Ela riu de novo enquanto pegava o pergaminho dele. Pergaminho da Terra. Vocês querem o nosso pergaminho da Terra, certo? Ela perguntou, sem realmente esperar uma resposta. Já que vocês três têm o pergaminho do céu. Todos os três alunos de Kakashi estreitaram os olhos, o mesmo pensamento passando por suas cabeças. Ela os estava observando, o que significava que ela tinha planejado enfrentá-los. Eles não precisavam de um pergaminho extra, mas nenhum deles ousou falar ou se mover contra esse inimigo. A próxima coisa que o estrangeiro fez foi um tremor mental. Ela levou o pergaminho até a boca dele, sua longa língua envolvendo o pergaminho, antes de forçá-lo garganta abaixo. Ela continuou falando com eles, seu Itaí até cobrindo seus olhos com sombras agora. Vamos começar a luta pelos nossos pergaminhos, colocando nossas vidas em risco. Ela olhou diretamente para os três, puxando levemente para baixo sua pálpebra inferior direita. Uma quantidade monstruosa de intenção assassina os atingiu, algo que nenhum deles esperava. Eles viram repetidamente como os ninjas de Kusa iriam matá-los. Cortá-los ao meio, kunai na testa, suas gargantas cortadas. Todos os seus olhos se arregalaram em choque e medo. Naruto se dobrou sobre um joelho, mas conseguiu permanecer parcialmente de pé, embora ainda tremendo visivelmente. Ele olhou para o inimigo na frente dele. Ela não pode ser uma genin. Quem é ela? Nenhum genin consegue liberar tal intenção assassina, não importa o quão forte eles sejam. Essa intenção assassina, ela passou por guerras, foi cercada pela morte. Se não fosse porque eu fui exposto às Kyuubi, ele desviou os olhos para seus companheiros de equipe. Sakura e Sasuke caíram de joelhos. Sasuke estava atualmente curvado, esvaziando o conteúdo de seu estômago, um genjutsu. Não. Era apenas a intenção de matar. Não posso acreditar. Depois de apenas olhar em seus olhos, fui impresso como uma imagem da minha própria morte. Quem é ela? Sakura estava muito pior. Ela estava tremendo como uma folha, chorando suas lágrimas. Não importa o quão duro ela tivesse treinado, nada poderia tê-la preparado para isso. Como ela poderia? Este era um exame Chunin. Ninguém assim deveria estar aqui. Naruto ainda estava tremendo, mas agora com raiva. Ele olhou de volta para o imponente Kusa Genin, lembrando-se de seu treinamento, e lançou seu olhar mais mortal, com um pouco da intenção assassina da própria Kyuubi. Naruto podia sentir traços do chakra da Kyuubi correndo por seu sistema, e sabia que se olhasse em seus olhos, veria olhos vermelhos, em vez do azul oceano usual. Sasuke olhou para Naruto, sem saber onde ele poderia ter aprendido isso. Sakura, embora ainda em lágrimas, sentiu alívio atingir seu sistema. Quem é você? Naruto rosnou o Orochimaru escondido deu um passo para trás diante da intenção assassina inesperada que rivalizava, se não superava, a sua. Então sorriu parece que o pequeno Naruto-kun tem mais controle sobre a Kyuubi do que eu pensava. Ele sorriu do seu jeito assustador muito impressionante Naruto-kun. Eu não esperava que você estivesse tão no controle diga-me quem você é. Naruto repetiu mais duramente. Orochimaru e no corpo do Kusa Genin sorriu. Faça-me foi isso para Naruto. Ele ataca o mais rápido que pode. Conjurou um tanto de cristal no processo e cortou o Genin estrangeiro. Seus olhos se arregalaram quando a pessoa em que seu tanto estava meio enterrado desapareceu na fumaça. Ela reapareceu bem na frente dele, passando por selos de mão mais rápido do que Naruto já tinha visto Futon. Renkudan. Antes que Naruto pudesse fazer qualquer coisa, ele sentiu como se tivesse sido atingido pelo monumento Hokage. Tudo doeu quando ele foi atirado como uma bala de canhão para o fundo da floresta. Ela não percebeu que sua voz ecoou tão alto enquanto Sakura assistia horrorizada. Naruto. XXXXXXX Egito, Omoa e Karui estavam sentados em uma árvore enquanto comiam algo. Eles estavam correndo pela floresta, tentando encontrar outro time Genin, mas ainda não tiveram sorte. Omoa engoliu seu bocado de bolinho de arroz sabe. Poderíamos tentar o rio. Alguns times são obrigados a ir lá para pegar água fresca.
Se não fizerem isso, vocês vão ficar desidratados. Então vocês vão. Nossa, já entendemos, Omoi. Karui gritou num sussurro e deu outra mordida em sua comida. Ela suspirou em derrota, mas você tem razão, não estamos chegando a lugar nenhum nesse ritmo. Eu realmente queria que um de nós fosse um tipo sensorial que seja bom agora. Certo, Eugito-chan. Eugito-chan. A garota estava atualmente perdida em pensamentos, pensando em um certo gene loiro de Konoha. Eugito-chan. Karui gritou em seu ouvido. Ela a empurrou para longe imediatamente, esfregando sua orelha. Isso é maldoso, Karui. Você sabe o quanto minha audição está mais sensível por causa de Nibi. Karui deu de ombros. Eu tinha que fazer alguma coisa. Você estava meio atordoado, Eugito corou. Eu estava. Omoi assentiu. O que foi isso afinal? É como a quinta vez que acontece desde ontem. Pode ser muito ruim. Pense só. Estamos no meio de uma luta com outro time Genin, e eles estão nos atacando. Você está prestes a lançar um jutsu para contra-atacar o deles, mas você se assusta, e então, Karui esfregou o punho, mas então olhou para Eugito de novo. Ele tem razão. Precisamos que você mantenha a cabeça no jogo. Estamos aqui com muitas outras pessoas, e alguns de nós morrerão. Eugito suspirou. Eu sei, é só que ela parou quando sentiu uma fraca intenção assassina. Ela olhou para seus dois companheiros de equipe, que estavam olhando na direção de onde vinha. Não muito tempo depois, eles sentiram uma muito mais potente. Os olhos de Eugito se arregalaram quando ela sentiu o chakra demoníaco sendo usado. Vamos, ela disse e pulou em direção ao assassino com intenção. O que você está fazendo? Nós deveríamos fugir disso. Karui gritou, mas Eugito não escutou. Karui rapidamente pegou o Omoi. Vamos. Não podemos deixá-la ir sozinha. Eles rapidamente pularam de galho em galho, tentando localizar a área exata de onde vinha a intenção assassina e o chakra demoníaco. Seus olhos se arregalaram quando perceberam que uma das fontes estava se movendo rapidamente em direção a eles. Foi quando começaram a ouvir estrondos. Eles pararam, se preparando para pular de qualquer maneira para evitar qualquer coisa. Através de uma árvore caiu o que Eugito concluiu ser a fonte do chakra demoníaco, e não parou. De onde estavam, eles puderam vê-lo cair através de mais 3 árvores, antes de continuar fora de vista. Eugito olhou para seus dois companheiros de equipe, antes de correr atrás do projétil vivo. Naruto tentou canalizar mais chakra de raposa para seu sistema, enquanto ele continuava batendo em árvores. Ele finalmente parou ao fazer um grande amassado no que parecia ser um carvalho de várias centenas de anos. Ele caiu de sua cratera, caindo de cabeça na terra. Ele gemeu enquanto tentava se levantar, mas descobriu que não conseguia ficar mais do que em 4 membros. Ele tossiu forte e cuspiu uma boa quantidade de sangue. Ele fechou os olhos, tentando focar seus pensamentos, o que era difícil por causa de toda a dor. Ele nunca havia sentido tanta dor antes. O Jutsufuton não era o suficiente. Ele teve que passar por vários quilômetros de floresta. E por quem sabe quantos carvalhos gigantes imperdoáveis. Ele podia sentir pelo menos 5 cortes quebrados, sua perna direita também não estava muito bem, e ele tinha quase uma certeza de que estava sangrando internamente, já que estava tossindo sangue. Ele gemeu novamente enquanto se sentava perto do carvalho e fechava os olhos. Mesmo com o chakra da raposa, isso levaria um tempo para curar, e ele tinha que voltar para Sakura e Sasuke rápido. Ele não queria pensar no que aquele maníaco faria com eles. Mas ele não podia fazer nada agora, ele tinha que descansar. Suas orelhas se contraíram quando ele ouviu algo se movendo, e seus olhos se arregalaram quando ele ouviu um assobio. Na frente dele estava uma cobra grande o suficiente para encher todo o seu apartamento, e ainda ter uma boa parte de sua cauda para fora. Ela olhou faminta para ele e começou a deslizar em sua direção. Naruto usou todo o seu poder para se levantar, ainda encostado no carvalho, e fez um tanto de cristal. Mas o cristal quebrou assim que foi feito. Ele fechou os olhos. Não pode acabar assim, qualquer coisa menos isso, Kyuubi, só mais um pouco. Me empreste seu chakra. Ele abriu os olhos, gritando e bateu com a mão livre no chão. Shoton. Suishi no Shi.
A cobra parou enquanto toda a clareira tremia, aparentemente concentrada sob a cobra. Assim que Naruto pensou que o jutsu havia falhado, espinhos carmesins gigantes cresceram da terra, empalando a cobra gigante com tudo o que podia. De onde os espinhos atingiram, a carne começou a cristalizar, fazendo a cobra sibilar em agonia. Em 30 segundos, a cobra estava morta, deixando apenas uma construção massiva de uma cobra de cristal na frente de Naruto. Naruto perdeu o equilíbrio novamente, quando sentiu o chakra da Kyuubi deixar seu sistema. Sua visão escureceu quando viu a cobra de cristal começando a desmoronar, e 3 figuras pulando em sua direção. Sakura,